Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Faros. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Você que está escutando a gente pelo Spotify e você também que está conosco pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horário você está escutando a gente, mas que bom que você está aqui conosco. Eu quero te lembrar, se você não é inscrito no canal ainda, essa é a sua chance, é a sua oportunidade. Então não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar ele, para que assim como ele abençoa a sua vida, ele possa abençoar muitas e muitas mais pessoas. E nós também estamos nas redes sociais. Sim, isso mesmo. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então não perde tempo, vai lá agora, segue a gente, curte a gente, compartilha, para que não só a gente, não se trata só sobre nós e sobre a Faros em si, mas para que a mensagem do reino tome forma e alcance lugares que talvez nós não possamos chegar lá fisicamente, mas a mensagem pode chegar. A internet permite que a gente alcance esses lugares hoje. E eu quero te lembrar que o intuito do podcast é falar de maneira clara e descontraída, numa forma de uma conversa, a respeito do Evangelho, a respeito do reino, dos princípios que nós pregamos, que nós acreditamos, para que, com muita clareza mesmo, você possa entender mais sobre Jesus e se aproximar dele. Que ao final desse podcast, Deus possa ter trabalhado algo novo no seu coração, possa ter te inspirado, que você possa ter se identificado. Então eu te incentivo a comentar. Se você tem algum pedido de oração, a gente está sempre aberto a isso. Então pode deixar nos comentários, por onde você estiver assistindo. E é isso, pessoal. Essa foi a parte dos nossos recados, muito importantes. E agora, nós vamos para um momento sensacional, que é a apresentação dos nossos convidados. E hoje, prepare o seu coração, seus olhos e seus ouvidos, porque hoje nós estamos com convidados muito gabaritados. Sim, com uma agenda lotadíssima. Nós estávamos já desde janeiro tentando marcar com eles. São quase a Beyoncé e o Jay-Z. Disputadíssimos. Só que eles não vier, vai ser com a gente. Convidados internacionais, eu não sei como que fala intercidades, intermunicipais. Sim, diretamente de Osasco para Cajamar. Você vê, eles vieram de longe. Sim, amigos de longa data, irmãos de coração. Hoje eu estou aqui com ela, que não nasceu em São Paulo, mas já está há um bom tempo aqui. Ela que é empreendedora, fala muitos idiomas. Nossa amiga, obreira, conselheira, Mariane! Fala boa noite pro pessoal, Mari. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que a nossa conversa essa noite venha trazer o reino do céu sobre você e que venha, de alguma forma, plantar uma semente sobre o seu coração. Espero que nós possamos ser um canal de bênção, mesmo que através do podcast, do YouTube, como a Isa falou, que a palavra venha direto a você e que venha trazer algo, uma esperança, algo novo, venha trazer algo dos céus. Amém? Muito obrigada, profético. meninas. Uau, isso foi só Muito boa obrigada. noite, pessoal. Obrigada, Igreja momento inicial. Faros, pela oportunidade. Sim, e agora nós vamos apresentar ele, que já esteve na Europa. Você nunca teve um convidado aqui, gente, que já saiu do Brasil. Então, ele vai falar em português, ele vai falar em inglês, em libras, com sotaques, sem sotaques. Ele que entende do mercado financeiro, então você pode mandar as suas perguntas aí pra gente, que a gente não vai ler agora, mas quem sabe no futuro ele possa falar um pouco mais a respeito. Sim, nós estamos com ele, Jefferson! Boa noite, boa tarde, bom dia para você. Que você seja muito bem-vindo. Eu espero também colaborar bastante aqui com o nosso encontro. Espero que o nosso encontro seja uma bênção para você e para todas as pessoas que você indicar. Amém? Como foi apresentado, nós somos obreiros da Igreja do Evangelho Quadrangular e eu espero que aqui como convidados hoje a gente abra algumas portas importantes para a gente demonstrar que o Evangelho está unido para o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Você Uau. viu a voz dele de Glória a locutor. Deus, Vou até mudar agora. Uma Aleluia. outra postura e voz. E por último, e não menos importante, eu estou aqui agora com a minha parceira apresentadora. Ela que já foi muitas vezes entrevistada, já fez o podcast solo. Hoje ela está aqui ao meu lado, me auxiliando. Ela que é minha pastora, conselheira, amiga de todos nós.
Vem aqui, Rose! Eu que já estou falando desde que abriu aqui esse microfone, comentando. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Deus abençoe, que nós possamos servir vocês através dessa conversa. E eu tenho certeza que tudo aquilo que for falado aqui é algo que será relevante para a sua vida em algum momento. Então, se não for nesse momento, em algum momento será, e para alguém que você conhece. Então, é muito importante que você fique ligado aqui, porque nós estamos juntos nisso, ok? Sim. Então, tá. Então, hoje, o tema do nosso podcast, com essas pessoas maravilhosas aqui, nós vamos falar a respeito de uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo. Nós vamos falar a respeito da conversão. Conversão. Muito se ouve falar, e a gente sempre está comentando sobre isso, sobre o número de pessoas que se denominam cristãs no Brasil, que a cada dia esse número aumenta, né, cada vez mais. Mas, em contrapartida, quando a gente fala a respeito da prática, quando a gente fala a respeito dos resultados, por exemplo, a criminalidade continua aumentando, a violência continua aumentando, quando a gente fala a respeito da corrupção no Brasil em si, de uma série de coisas, continua aumentando, o que faz perceber que existe um desnível, senhor? Um desequilíbrio, obrigada, mestre. Um desequilíbrio muito perceptível, assim. A gente até pode notar isso pela nossa geração, pelas pessoas que nós convivemos, que estão à nossa volta, pela nossa realidade como igreja, como liderança, a gente percebe uma grande dificuldade em fazer com que esse evangelho floresça, né? E aí vamos introduzir esse assunto. O que vocês pensam a respeito disso, dessa denominação cristã que aumenta, mas a prática do evangelho não é tão vista como deveria ser, de acordo com esses níveis? O que vocês me ajudam aí para a gente começar esse podcast? Eu gostaria de começar dizendo damas primeiro. Sábio homem. Eu já olhei para ele, já com aquela carinha de você vai responder essa, querido. Mas não foi dessa vez. Olha, tem Opa! Eu acho que é muito em relação ao que nós fazemos com a presença de Deus, né? Muito em relação ao entendimento que nós temos disso. Talvez a conversão verdadeira ela não existe. Talvez existe sim um gostar do que está acontecendo, um gostar da movimentação, um gostar daquilo, mas a conversão de que quando a palavra de Deus ela invade o nosso coração, ela tem que transformar não só a nós, mas ela tem que transformar tudo que está à nossa volta. E se não existe essa verdadeira transformação dentro de você, não vai existir, não vai acontecer com que a sua volta se transforme por inteiro. Então, na palavra do Senhor tem uma passagem, acho que está em Samuel, se eu não me engano, acho que 1 Samuel, 2 Samuel, que fala sobre a Arca da Aliança, que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, isso. E depois teve toda a passagem, né? E ela ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. Na casa de Abinadab, a presença de Deus estava lá, mas nada estava acontecendo ao seu redor. Nada estava acontecendo com a vida de Abinadab. Existia, sim, um olhar para Deus. Eu acredito que ele olhava para Deus e ele via Deus ali, mas a transformação ela não existia. Já na casa de Obed-edom, quando a presença de Deus foi para lá, existia uma transformação tão grande que o próprio rei Davi foi avisado pelo povo que na casa de Obed-edom, que a arca só estava 3 meses, houve algo sensacional. Tanto que o rei Davi depois foi buscar Obed-edom, ele foi lá para o palácio junto com ele, e a vida de Obed-edom foi transformada, porque ele entendeu o que era a presença de Deus. Talvez o que está acontecendo é você olhar para Deus e você não entender quem Deus é, que Ele é o teu Pai, que Ele é o cara que Ele pode, sim, transformar as pessoas que estão ao teu redor, a tua sociedade e a tua nação, né? Às vezes a gente limita Deus a uma pequena caixa, a uma pequena arca, né? No caso aí, simplificando, a uma pequena caixa, e você coloca aquela caixa naquele lugar. E você não pega ela e você
faz com que ela tenha uma ação verdadeira dentro da sua vida. Talvez seja isso que está acontecendo, né? Talvez eu esteja errada, mas é a linha de pensamento que eu tenho em relação a essa transformação que nós tanto queremos, que nós tanto pedimos. É olhar para Deus de uma forma diferente, né? Olhar para Deus, entender quem realmente Deus é e o que acontece, que o nosso corpo e ao redor se transformam. E é isso, galera. Sim. Amém. Olha, eu também tenho essa percepção de que, e inclusive já foi falado aqui em podcasts anteriores, sobre a verdade conveniente. E quando a gente fala de verdade conveniente, é aquela verdade que não necessariamente é a real, mas é a que nós encaixamos dentro de nós, encaixamos dentro do nosso coração, é o que nos faz não nos afastar totalmente de Deus, deixar meia porta aberta para Ele e achar que é suficiente. Eu acho que a conversão, encontrar a realidade de conversão, é de fato você mudar de rota. E você mudar de rota, você deixar de cumprir a rota que a sua carne, o seu discernimento, a sua natureza humana te oferece automaticamente, é um sacrifício muito grande. E que muitas pessoas querem só fazer um ajuste nessa rota e não mudá-la completamente. Não sei quantos de vocês que estão assistindo moram aqui em São Paulo, mas a gente sempre usa uma analogia. Existe uma marginal para lá e existe uma marginal para cá. Quanto mais você rodar nessa marginal, sendo que você queria estar neste outro ponto, cara, não adianta você querer ser teimoso o suficiente de continuar um pouquinho mais nessa direção para depois, numa hora mais conveniente, você mudar de direção. Quanto mais tempo você deixar de fazer essa conversão de caminho, mais longe você vai estar do seu objetivo. Então, eu penso que não só a coragem, mas o posicionamento de mudar de rota e pagar o preço por isso é o que deixa muitas pessoas com meia porta aberta para Jesus. Nossa, é verdade. É isso que eu penso, que esse desequilíbrio dos números, eu acho que está nesse desequilíbrio do que é de fato você mudar de vida, né? A palavra conversão é de fato você deixar para trás um caminho e virar 180 graus, de uma direção a outra, e começar num caminho novo. Mesmo que você não saiba o que tem lá, mas que você tem fé suficiente para iniciar. Então, eu acho que essa discrepância nos números tá ligada a isso. A gente... Ai, rapidinho, roubando aqui da Isa de novo. Aqui. Não, porque assim, quando a gente fala disso, é muito perceptível essa questão, tipo assim, dos admiradores, dos simpatizantes. Tipo assim, eles gostam da música da igreja, eles gostam da arte da igreja, eles gostam... poxa, é legal, lá encontro pessoas que me ajudam, que me incentivam, tipo, nos meus sonhos, tá? Então, assim, o cara, ele tem um encontro com a igreja, mas ele não tem... Porque, assim, a igreja não vai transformar ninguém, né? A música não vai transformar ninguém, né? Tipo, quem transforma é Jesus. Então, às vezes, a pessoa está só ali naquele meio campo. Tipo assim, ele está conhecendo tudo que está na frente, assim, mas ele realmente não tem esse encontro com Jesus. Às vezes, o cara, ele é um ótimo camarada, tipo, ele é uma pessoa boa de papo, ele é uma pessoa até obediente, tipo, que participa das coisas e tal, um bom membro, vamos dizer assim, né? Mas ele não vive o milagre, ele não vive a restauração completa. E, assim, ele não vira um agente multiplicador, porque essa é a graça do Evangelho, né? Nós nos tornarmos agentes multiplicadores do reino. Né? Tipo, fazer com que os frutos comecem a ser evidenciados nas nossas ações. Então, assim, só gostar da igreja, né, não é o suficiente, porque hoje em dia tem igreja de tudo quanto é tipo. Sim, verdade. Né? Tipo, a Faros é uma igreja nova, é uma igreja assim, diferente, vamos dizer, só que assim, é um choque de realidade, porque assim, às vezes a pessoa chega e ela acha, tipo assim, nossa, que legal, não, uma igreja jovem, tal, não, mas a gente, poxa, tem escola. Poxa, tem visita, é igreja, gente, é igreja, né? E aí é um choque para a pessoa isso, tipo assim, que fala, poxa, eu pensei que
não era assim, mas assim, o evangelho, ele é duro. O evangelho não é algo que vai passar a mão na nossa cabeça. Não, o evangelho ele é severo, né? Tanto que as pessoas que ouviam Jesus diziam assim: nossa, quem é que pode ouvir essas suas palavras, Jesus? Mas eles reconheciam, né? Pedro vai lá e fala: não, somente as suas palavras são palavras de vida. Então, não tem para onde que eu vou. Não posso sair do teu caminho. Só para... gostei desse negócio de podcast, galera. Em relação ao que você falou, ontem nós estávamos montando um quebra-cabeça e aí tinha peças que não encaixavam. Eu acho que às vezes é isso que a gente quer fazer com Jesus e com a palavra. A gente quer tentar encaixar no lugar que não é aquilo, entendeu? E não é isso. Sim. Nós temos que nos encaixar em Deus e não fazer com que Ele se encaixe em nós, entende? Eu acho que é isso que está acontecendo muito. Assim, a gente tem pego a palavra de Deus e toda a sua estrutura e, às vezes, distorcendo isso para que ela se encaixe na nossa realidade. E relativizando tudo também, né? Eu acho que isso está tomando uma proporção, às vezes, que a igreja em si, eu estou falando do corpo geral, às vezes a gente não está conseguindo perceber o que está acontecendo com a galera. Aí, por isso que existe essa Opa, glória a Deus, discrepância nos números, né? Porque existe o que a Rose falou, esse encaixe que não é isso está errado. A palavra de Deus ela é severa, como a Rose falou, a palavra de Deus ela não é para... Não é romântica, né? É tipo, romântica. O cara morreu, o Kleber fala isso, tipo assim, o cara morreu na cruz, cara. Sim, ele derramou todo o seu sangue. Todo o sangue, isso não é romântico, isso não é bonitinho, tipo, não. E é um encontro, é um encaixe que ele vai ter arestas, né? Ele não é um encaixe... Você não vai pegar um triângulo e colocar num formato de triângulo, porque se fosse para a gente pegar a palavra e colocar no contexto do mundo, aí não faria diferença. A gente vai colocar um triângulo no formato de um quadrado, e ele vai encaixar no momento em que a gente aparar as arestas. Sim. Porque isso que você disse, a igreja, cara, tem um som legal, tem um ambiente legal, tem pessoas que te incentivam, e isso está fazendo bastante diferença no lado interior das pessoas, né? As pessoas, às vezes, só querem um lugar onde elas sejam incentivadas e tal. Mas isso inserido numa comunidade é como se as pessoas achassem que a igreja chegasse nesse novo lugar e ela fosse fazer parte da comunidade e fazer a comunidade crescer. Mas não é isso. A igreja chega num lugar e a comunidade começa a se misturar com o que está dentro da igreja. E, como vocês acabaram de citar Jesus, a gente conversa muito sobre o modo como ele fazia e como ele dizia, e eu falo como minha mãe dizia, esse Jesus é fogo na roupa. Porque ele chegava e falava da maneira correta, direta, lendo a palavra hoje, olha, você tem que amar os seus inimigos, porque se você ama quem te ama, qual é o sacrifício? Então, assim, existe atrito, existem arestas que precisam ser aparadas, e não é que a igreja chega numa comunidade, embora ela traga as boas novas que são a verdade, ela não chega empurrando a verdade, ela não chega sendo a dona da verdade, mas ela traz o dono da verdade. E aí, quando a igreja chega e a comunidade, através dessas outras atividades, não é você vir aos domingos, entender que Deus se move dentro de você, e aí esperar o próximo domingo para Deus se mover em você de novo. São todas essas atividades. Você pode aprender de Deus, você pode entender que vão ter momentos diferentes na casa de pessoas que você vai compartilhar de Deus e que você vai receber a palavra de Deus. A Mariane hoje estava na manicure e chegou uma pessoa e elas estavam conversando sobre Deus e Deus compartilhou uma palavra pela pessoa para ela. Então, assim, esse lance de você viver Deus e as outras coisas sendo agregadas no reino verdadeiro, no reino que Deus quer trazer para a terra, isso é que é importante. Isso é que traz a conversão
não só das pessoas, mas do lugar. Uau. Que eu até esqueci. Resposta longa. Meu Deus, uau. Nós entramos em paz. Não, mas eu ia falar de um fator que eu acho que colabora muito com esse desequilíbrio, que existe uma categoria dentro das pessoas que se declaram como cristãos, que é de cristão não praticante. E eu lembro que quando eu descobri isso, eu achei muito grave, simplesmente porque isso não existe. Como pode um cristão não praticante? Como é que pode os ímpios acharem de criar uma categoria assim para avaliar quem é cristão e a própria pessoa que se engana dizendo que é um cristão não praticante? Então, acho que isso coopera para o desequilíbrio, porque existe um número considerável de pessoas que se declara cristã não praticante. Mas acho que está incluso muito no que vocês falaram também, né? De você simpatizar, de você gostar, de você achar bonito, mas de você não fazer parte disso. Se quer frequentar uma igreja, a gente conhece muita história assim. E, na verdade, a pergunta seria, se você um dia fosse frequentar algum lugar, onde você iria? Aí a pessoa diria isso, mas no atual... Sim, e isso é muito sério, isso é muito grave e colabora para esse desequilíbrio, porque os índices vão continuar aumentando de pessoas que simpatizam. É muito fácil você encontrar um número grande de pessoas que simpatiza, que acha bonito, ou se não, tem muito essa questão também de que foi a fé dos meus pais, então eu não tenho nada, o que eu vou pegar? Vou pegar a fé deles. Mas não é uma experiência sua. Eu acho que isso é muito real e faz parte até um pouco assim do começo da minha conversão, essa questão de ser o Deus dos meus pais. É a fé deles, e se eles vão, eu estou lá com eles, mas não é uma experiência minha com Jesus, um relacionamento meu com Jesus, mas é até uma questão cultural hoje. Na faculdade, eu vejo muito isso, assim, de uma galera que hoje não acredita mais em nada. Vocês falaram assim, quando eu era criança, na época que eu ia com os meus pais, eu era cristão. Hoje não mais. Saí de casa, não sou mais isso. Mas enquanto eles estavam com os pais deles, eles se declaravam cristãos, se declaravam crentes, e hoje não mais. Então, acho que existe muito isso, de você pegar como se fosse filho de cristãozinho, e não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, acho que isso cria um problema muito sério. Quando Deus é só o Deus do seu pai e da sua mãe, ou de quem seja o seu responsável, né? Porque eu acho que é um marco muito grande quando passa a ser a sua fé, né? Você teve uma experiência real com Jesus e já não é mais porque sua mãe diz que você tem que ir, porque o seu pai diz que você tem que acreditar, porque você realmente conheceu Jesus. Aí, antes da gente partir assim agora para esse ponto, tipo assim, da minha conversão, a conversão de vocês, assim, eu queria definir assim, cara, o que é uma conversão? O que é quando uma pessoa se converte? Mas assim, não só nessa questão de assim, converter é mudar de rota, assim, não só isso, mas tipo, como é que acontece esse negócio? Como que uma pessoa se converte? Eu gostaria de deixar o Jefferson falar primeiro. Como é que é? Vou falar um pouquinho da minha história para entender isso. E, na verdade, é um testemunho muito rápido. E onde eu vou, eu conto isso. Porque foi, de fato, ali um divisor de águas, né? Eu cresci na igreja desde os meus 5, 6 anos, até antes, né? Porque antes eu morava em Pirituba e as minhas tias já iam na igreja e eu sempre fui, era do lado da igreja a casa. E quando a gente chegou aqui, a minha mãe começou a ir numa outra igreja e foi bem assim, né? Eu ia porque eu tinha 6 anos e minha mãe não ia me deixar sozinho em casa, me levava. E foi assim que eu conheci o Evangelho. E isso foi até o final da minha adolescência. Eu comecei a trabalhar e aí eu fui me afastando, fui me esfriando e tal. E aí um belo dia, eu tô lá em Alphaville para atravessar a rua, aí o semáforo fechado, aí tava, eu acho que era uma véspera de feriado, alguma coisa assim, porque a rua estava bem vazia. E aí eu estava lá, chegou um rapaz do meu lado, um adolescente, e ficava olhando assim, né? Olhando e tal, e já estava anoitecendo, não tinha praticamente ninguém na rua. Aí eu falei, o cara vai me assaltar aqui. E eu saindo do trabalho, na véspera de feriado, tive que vir trabalhar e vou ser roubado ainda.
E aí o cara olhando e tal, e agoniado do meu lado, você via uma inquietação, né? E aí o farol abriu, a gente foi atravessando, ele ia para um lado da calçada, eu fui indo para o outro. Aí ele, agoniado, não aguentou, falou, me chamou e tal. E eu continuei andando e... Tô fugindo do cara. E aí, que foi? Aí ele, cara, eu preciso te dizer que Jesus te ama e você precisa voltar. Só isso. Só isso. Um aleatório atravessando a rua com um estranho. E aí aquilo martelou na minha cabeça a noite toda. E eu voltei para a igreja e nunca mais saí. Esse foi o divisor de águas. Isso foi uma conversão. Mas foi uma conversão de quê? E aí eu entro na sua pergunta. Olha, porque eu nem precisei mudar tanto de rota. Eu falei que eu me afastei e tal, mas eu não estava fazendo nada assim de diferente. Eu sempre fui muito tranquilo. Eu nunca tive problema com beber, com fumar, com nada. Eu já tinha... Eu nunca falei palavrão. Eu já tinha isso de criação. Só que eu estava afastado de Deus. Então, além de não ter todas essas outras coisas, era mais um vazio. E aí, eu não precisei fazer uma mudança brusca de rota. Eu, na verdade, escolhi colocar Deus para dar uma geral na minha vida, para dar um rumo na minha vida. E aí, isso começou e continua até hoje e vai continuar até eu chegar no céu, que é a jornada. É a coisa mais importante. São as coisas que você vai vencendo no dia a dia. São as pequenas coisas que vão se tornando grandes e as pequenas vitórias vão se tornando grandes vitórias. É assim que você faz a conversão. Porque, usando de novo a analogia da estrada, quando você começa a conversão, você dá a primeira volta no volante. Se você quer ir do lado contrário, você dá a primeira volta no volante. E aí você dá mais uma. E aí você dá mais uma, até que você fica num ponto em que a coisa vai acontecer naturalmente, até você virar ao contrário e continuar o caminho numa rota diferente. Então, a Siri acordou. O quê? A Siri acordou. Então, isso vai acontecendo, é um processo. E a gente tem falado isso muito nas últimas semanas, sobre a qualidade de se aproveitar a jornada, não pensando só no objetivo final. O objetivo final, ele vai acontecer, vai ser uma bênção, a gente vai chegar numa cidade celestial e vai ser maravilhoso. E a gente vai adorar a Deus o resto do nosso tempo. E não vai acabar nunca, e vai ser só brilho, e ninguém vai precisar da luz do sol. E vai ser assim. Enquanto esse objetivo final não chega, curte a jornada. Porque, e essa linha de aprendizado que começou naquele dia e nunca vai terminar, é que quanto menos eu, mais Deus. Quanto mais eu ajusto a minha rota, eu já estou indo na mesma direção que Deus. Mas sempre vai existir alguma necessidade de ajuste. Quanto mais eu ajusto a minha rota, ou seja, eu abro mão da minha para ajustar com a rota de Deus, mais eu fico alinhado e mais frutos eu gero. E isso acontece através de vários processos simples, como qual é a importância que eu dou para o sacrifício, qual é a importância que eu dou para a arca, qual é a importância que eu dou para saber que Deus vive dentro de mim. Qual a importância que eu dou de não ofender mais os meus irmãos em determinadas coisas? É o nível, o nosso nível de consciência muda, né? Igual você falou, tipo assim, 6 anos, beleza, eu já ia para a igreja até a minha adolescência. Então, tipo assim, eu nunca fiz nada para Deus durante esse tempo? Até fez ou não? Tipo assim, como foi durante esse período, assim, dentro da igreja? Você participava das coisas? Como é que era, assim? Sim, foi aí que eu descobri a música. Então, e aí, eu sabendo o que era louvor dentro da igreja,
Só que eu não descobri o louvor nessa época. Eu descobri a música. E aí Porque não eu tinha fazia consciência música de dentro da adoração. igreja. Eu não fazia louvor. Eu fazia música dentro da igreja. E aí era uma época que não tinha YouTube, né? Não importa quantos anos faz isso. Mas era uma época que não tinha na mão, né? Então a gente pegava aquelas revistinhas e ia aprendendo os acordes, ia fazendo ali, aprendendo o violão pelo que tinha na revistinha. Então eu aprendi tudo que não presta, que tinha na revistinha de música, música ruim mesmo. E a gente ia aprendendo e tal. Era o modo da gente aprender. E isso é uma das coisas que... E aí, enquanto você está lá, se você faz música na igreja, as pessoas acham que isso, já te deixou salvo. Aquele ali já está salvo. Não é isso. Isso é o de menos. E aí eu falo de música, eu falo de evangelismo. A gente fazia muitos eventos, ia para a rua e falava, e levantava placa de glória a Deus, Jesus salva e tal. Mas intencionalmente E tal. zero. E a gente fazia movimentos, a gente não fazia evangelismo. Igual eu não fazia louvor, eu fazia música. Então existem essas diferenças. Então a gente concorda que, tipo assim, que a conversão ela traz entendimento à prática do evangelho, né? Tipo assim, antes da conversão, por exemplo, eu posso até fazer tudo aquilo, eu posso até ser um bom homem, né? Tipo, esses dias eu estava conversando com uma moça que queria quer apresentar um bebê aqui na igreja, né? E eu estava falando para ela assim, apresentar uma criança a Deus não é só receber a bênção dele, você está se comprometendo e ensiná-lo a crescer no caminho do Senhor. Então, assim, você está se comprometendo a fazer isso. Então, a partir desse comprometimento, você não vai ensinar ele a ser um bom homem de acordo com os seus olhos. Você vai ter que ensinar ele a ser um bom homem de acordo com a palavra. Então, quando a gente se converte, tipo assim, cara, você pode ter sido um bom filho, cara, mas, tipo, você não estava salvo, você não tinha consciência do que era a vida. Eu estava pregando sobre isso há 2 semanas lá, que foi uma pregação que falava da natureza humana e da natureza divina. E aí, quanto mais você toma essa consciência da natureza divina, mais você dá menos importância a essa natureza que quer ser humana de forma forçada, de forma intensa. Ela quer tomar o lugar da natureza divina que você consegue reservar dentro do seu coração para Deus. Então, estava falando sobre essa diferença desse entendimento, a consciência da tua natureza divina, mesmo você vivendo na natureza humana. E aí É muito louco isso, porque as pessoas se satisfazem, tipo assim, se satisfazem só com o fato de, tipo, não estou fazendo nada de errado. E ela já está satisfeita com aquilo. Mas, tipo, e tudo que você pode fazer de certo, de excelente, de superior, tudo que você pode fazer com relação ao mundo, com relação ao próximo, tudo que você pode fazer com consciência. Então, tipo assim, se eu estou sorrindo para aquela pessoa com a consciência certa, é muito diferente de você sorrir pelo acaso, né? Tipo... E a consciência certa nisso de quanto mais Deus, menos eu, é você falar assim, olha, eu estou fazendo isso, vai beneficiar a pessoa. A gente sabe, o ímpio, ele faz doações para satisfazer a si mesmo e para ajudar o próximo, de fato. Tem muita gente com muito boa intenção, mas quando ele faz isso e ele se sente recompensado, quem dá, isso é bíblico e é um ensinamento que está aí há muito tempo. Então, todo mundo sabe, quem dá se sente mais satisfeito do que quem recebe. Sim. Só que aí a nossa consciência quando eu faço, essa satisfação é para mim ou eu consigo satisfazer o coração de Deus com essa atitude? Aí muda a percepção. Sim. Verdade. Acredito que é Romanos 12:2, né, que fala, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do nosso entendimento, né? Então, acho que é muito em relação a isso, a transformação da mente mesmo. Essa questão de conversão, de mudar a direção, é mudar mesmo o teu entendimento, não só com a cabeça, mas com o teu coração, né? Alinhar o teu coração, nosso coração, com o coração de Deus. É fazer com que a voz dele seja audível a nós. Audível não só no sentido de você ouvir literalmente, mas no sentido de você entender que
esse mundo aqui, ele não basta, esse mundo aqui não é para nós. A forma como nós vivemos, a forma como a sociedade tem estabelecido valores e tantas outras coisas, não é a forma correta. A forma correta é como Deus tem para nós. E aí, quando a gente consegue trazer essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, com o teu coração alinhado, acho que aí você começa a praticar esse mindset, né? Mudança mesmo de mente, de entendimento, de mudança de estrutura dentro de você. É trazer essa perspectiva diferente sobre como você vivia antes e como você vai viver a partir do momento que você teve o choque com Deus, o encontro com Deus, o embate com Ele, né? O que te transforma de verdade. Jacó só saiu dali da briga tal com o anjo quando o anjo liberou, porque ele teve um encontro verdadeiro. Foi um negócio que trouxe marcas para o corpo de Jacó, mas que também trouxe um embate nos céus. É quando a gente também causa essa agitação, sabe, nos céus e aqui na terra, e seja feito assim na terra como é nos céus. É causar esse sobrenatural de verdade, é trazer realmente essa mentalidade dos céus para a nossa existência aqui na Terra. É viver mais naturalmente no sobrenatural. Eu acredito que é mais ou menos essa linha de raciocínio. É o que eu acredito, né? Essa transformação de mentalidade. Sim. A sua conversão, como foi, Mari? Eu tinha 17 anos, na verdade, 18 anos, eu comecei a namorar o Jefferson, né? Ele me levou para a igreja e teve um período em que ele me levou para a igreja, apresentou a igreja e tal, e eu comecei a frequentar alguns dias, mas ele acabou se afastando e tal. Eu levei ele para algum... gente, eu desconverti o convertido. A gente chegou em algumas festas, mas nada demais, assim. A gente era jovem, tinha 17 anos, né, na época. 17, 18 anos. A gente já estava querendo namorar você e caiu no seu papinho. Foi. Jefferson foi buscar fora da igreja, entendeu, irmãos? Tadinho, apaixonou. Enfim, foi buscar fora e a gente começou a namorar normal, né? Apresentou para minha família, a minha avó quis bater nele com a vassoura, saiu por uma porta, ele entrou, ela saiu, mas deu tudo certo, né? Essa questão, nós fomos apresentados, tal, família, tudo bem. E aí eu fui para a igreja algumas vezes e depois eu não tinha mais interesse, queria ficar em casa, às vezes sair para algum lugar, assim, estava trocando a Deus por outras coisas, sabe? Estava querendo fazer algumas atividades extras, assim, não que você que é jovem, que está começando a namorar, assim, é importante você ir num parque, ir num cinema, mas não faça com que isso substitua Deus na sua vida, que isso não seja, que isso seja maior que Deus. E eu levei o Jefferson para sair e tal, e isso durou uns 6 meses, mais ou menos. E após esse período, acho que foi quando o rapaz encontrou ele e falou, volta para Jesus. No meio da rua. No meio da rua, que ele pensou que iria roubar ele. Se você estiver vendo esse podcast, Deus te abençoe. Você salvou uma vida. Eu espero multiplicar isso para quantas vidas eu ver pela frente. E aí ele teve todo esse processo de mudança de mentalidade e tal, de entender que, enfim, tudo que ele já comentou. E aí ele chegou em mim e falou assim, olha, tudo bem, até aqui eu já vivi um pouco do seu mundo. Agora eu quero que você viva o meu mundo. Ai, até me emociono, porque foi foi muito legal, assim. Aí eu falei, tudo bem, então qual que é o teu mundo? Aí ele começou a me inserir na igreja, né? Assim, eu comecei a participar das coisas. A princípio, sim, eu participei porque eu gostava de dança, eu gosto de dança ainda, acho uma forma de se expressar maravilhosa, acho incrível, assim. Gostava
de atividades lá na igreja, eu gostava de estar próximo. Aí, a princípio, foi dessa forma, foi por um gostar, sim, foi por um interesse do movimento. A princípio, sim. Mas isso foi entre os 17 e 18 ali, acho que demorou mais uns 6 meses. E teve uma noite do chocolate quente, se eu não me engano. É importante essas noites. E aconteceu. São iscas, né? São tipo, iscas. São iscas. Eu acredito assim que Deus dá estratégias, que Deus tem públicos, né, para cada um, assim. E Deus dá estratégia para a igreja, para fazer coisas assim que às vezes a gente acha bobo, né? Mas não é estratégia dos céus, assim, é certeza. Então, foi uma noite de chocolate quente, estava frio, se eu não me engano, e eu estava com a blusa branca e com a manguinha azul, assim, uma calça jeans, um sapatinho cinza, e aí a ministração lá, tal, e foi tão bom, assim, foi diferente, Sabe quando você entende que aquilo vai além de um fazer por fazer? Era algo diferente, assim, que eu não estou conseguindo expressar com palavras, mas foi algo bom. A palavra, a noite, eu já estava acompanhando o Jefferson na igreja, tal, mas aquele dia, aquela noite foi quando o Senhor me encontrou. E aí eu aceitei Jesus. Meu, foi sensacional. Uma noite de chocolate quente, eu com a blusinha branca, com a manguinha azul. Eu aceitei Jesus. Provavelmente eu tinha já tinha feito uns 18 anos, 18 anos, eu me batizei com 18 anos. E eu lembro que passou um período, assim, e aí eu pedi para a pastora que eu queria me batizar. E eu estava no Ministério de Dança, e esse dia foi muito especial. Gente, são pequenas coisas, assim. Eu acredito que Deus ele dá pequenas pedras preciosas, assim, pequenas coisinhas assim que são fundamentais, sabe, para a transformação. É muito singular. A sua transformação, a sua conversão, ela vai ser totalmente diferente da minha, da Isa, da Rose, do Jefferson. Mas o Deus que habita, o Deus que quer que isso aconteça com você é o mesmo Deus. Mas vai ser singular, assim, vai ser uma transformação da sua mente na hora que você estiver pronto, na hora que Deus, na hora que existir essa conversão, essa junção entre o céu e a terra, sabe? E aí foi muito legal. Eu já tinha aceitado Jesus, já estava participando do grupo de dança, acho que demorou mais uns 3, 4 meses. E eu dancei, a música acho que era Santo, 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 te Lírio dos adoramos. Vales, Aline Barros. Eu pessoal, acredito faz que era tempo, essa. hein, Brasil? Faz tempo. Nossa, eu acredito que era isso, alguma coisa assim, né? Lírio dos Vales. E eu tinha dançado, a primeira vez que eu tinha dançado na frente, assim, naquele dia eu ia me batizar. E tinha acontecido algumas coisas que não eram para me batizar naquele dia, mas eu falei, eu quero, porque eu entendi quem Deus era. E mesmo não tendo apoio da minha família, a princípio, viu? A princípio eu não tive apoio da minha família, da minha avó, da minha mãe. Até a vozinha ficou embargadinha agora. A vozinha deu aquela tremidinha. Eu não tive, a princípio, assim. E não foi e nesse ponto que eu decidi me converter, Jefferson já não tinha mais nada a ver com isso. Era eu e Deus. Eu falei, meu, que legal. Que lindo. Que da hora. Aí eu fui lá e me batizei. Me batizei e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim, foi sensacional. Foi sensacional. E a partir daquele momento eu comecei a buscar, né? E Deus foi liberando conforme o meu entendimento naquela época, né? Conforme a carga que eu conseguia suportar naquela época. E eu creio que todos os dias nós estamos crescendo, né? Na graça, no conhecimento com o Senhor. E foi muito importante, assim. Foi assim que tudo começou. Foi nesse processo. Eu sou uma pedra aí na coroa do Jefferson. Você quer uma pedra no caminho. Uma pedra na coroa. Certo ponto, e depois converteu numa pedra. Sou uma pedra aí na coroa do Jefferson,
Mas foi, simplificando, né, resumindo, foi assim. Depois de um período, ele já não tinha mais nada a ver, era eu e Deus, e eu já entendia, mesmo sem apoio, viu, é importante, eu já falei, eu já entendia que Deus era o suficiente assim, para mim, naquele momento, com 18 anos. Eu já tenho muitos anos, gente. Ai, que lindinha. Na presença do Senhor. Faz um tempo que eu estou na presença de Deus. Gente, eu queria falar que eles não são tão velhos assim, ninguém aqui, tá? Eles falam de um jeito, parece que tem Ninguém aqui? anos. Ninguém aqui, ainda que eu seja Eu tenho mais nova. 60 e 20. Ninguém aqui. Eu queria comentar, assim, a minha conversão é um pouco parecida com a do Jefferson, em alguns termos, assim, alguns pontos. Porque na minha primeira infância, assim, até os 9 anos, eu ia muito com a minha mãe para a igreja, muito com a minha mãe. Eu fui apresentada na igreja quando bebezinha, tem foto lá minha, assim, ó. Igual o Rei Leão. O Rei Leão. Aqui. Eu fui apresentada na igreja, e minha mãe já foi líder das mulheres, líder da intercessão, líder de tudo que era coisa, minha mãe foi. Então, era congresso de mulheres, eu estava, congresso das senhoras, congresso dos homens, diaconato, sei até o hino do diaconato. Então, tudo que tinha de evento, eu estava sempre, sempre, sempre. Até os 9 anos, eu sempre estava lá. Então, eu era muito boa de histórias bíblicas, já tinha lido a Bíblia toda, todo jogo de Bíblia que tinha, tudo quis, porque eu sempre fui um pouco competitiva, desde a primeira infância. Até hoje. Melhorei muito. Temos Deus aqui transforma. 2 pessoas muito competitivas. Nós melhoramos muito. O processo de evolução está acontecendo aos poucos. Então, assim, eu tinha muito conhecimento sobre a Bíblia. A gente fazia muito quiz, muito. Então, a gente sabia muito. Assim, eu, Giovana, Lucas, a gente tinha muita aula, então a gente tinha muito conhecimento a respeito da Bíblia, mas eu não tinha consciência. Não tinha consciência nenhuma a respeito de Jesus, de eu poder falar com ele, de eu poder me comunicar. Isso até os 9 anos. E aí, assim, 10, 11, 12, eu me distanciei da igreja mesmo. Toda a minha família se distanciou. Então, estávamos todo mundo distante. Totalmente distante, assim, muito longe. E aí, eu me lembro que um dia eu estava na minha avó e as pessoas continuavam a me chamar da igreja. Tipo, ai, vai ter tal negócio, vem, vai tal negócio. E eu não dava a mínima bola, não queria. Muito pelo contrário, eu queria o máximo de distância possível. E aí, um dia eu estava na minha avó e estava passando, acho que era Festival Promessas. E aí começou a tocar a música do Asaf Borba, Alto Preço, que eu não vou cantar. Sei que foi pago Com você. alto Preço. Procura, joga no Google. Sim. Você vai achar, não vou dar um tom da minha voz agora, porque senão é muito para vocês. Por favor, por favor. E foi muito doido, porque parece que tudo que eu já tinha vivido, todo aquele conhecimento que eu já tinha, tomou outra proporção. A consciência, sabe? Parece que veio tudo assim de uma vez. E eu sentia Jesus me chamando, sabe? Foi do zero, de antes nunca ter tido contato nenhum com ele, para uma certeza, eu preciso voltar. E aí, aqui chega um ponto que eu acho muito importante, que é que existiam sementes dentro de mim. E é como se naquele momento elas floresceram. Então, existiam conhecimentos, existia um ponto de partida. Naquele momento que eu senti que Jesus estava me chamando, da consciência do sacrifício dele, de que existia um corpo, de que existia uma família, e que eu precisava fazer parte disso, sabe? Não existia um zero dentro de mim, existiam sementes, que durante toda a minha infância eu fui recebendo palavras, eu li a Bíblia, eu tinha um conhecimento. Então, quando Jesus me encontrou, eu sabia para onde eu tinha que voltar, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, foi muito rápido. Eu lembro que era bem comecinho do ano, eu fui no primeiro culto sozinha, porque minha família ainda não estava indo para a igreja. Eu fui no primeiro culto sozinha. Naquele momento eu aceitei a Jesus. E aí, no mês seguinte, eu já falei assim, não, eu quero me batizar. Tipo assim, quando é que vai ter o próximo batismo? Porque eu sabia tudo que precisava ser feito. E foi engraçado isso, porque antes eu tinha todo o apoio familiar, todo o amparo na minha primeira infância para estar na igreja, tipo, todos os dias da semana, o quanto eu quisesse. E quando eu voltei, eu realmente encontrei Jesus e comecei uma caminhada com ele, era cheio de restrições. Então eu podia escolher só um culto na semana que eu podia ir. E ainda assim, tipo, meu pai ficava lá marcando o horário que eu tinha que voltar. Então foi um começo totalmente diferente. Papai, se você estiver assistindo. Sim. Hoje eles dificultou. Ele é um Hoje- obreiro, hoje- consagrado, diácono lindo. Também é baterista. Beijos, Canta, pai. dança, te amo. É o sapateia. tipo de cara que troca o uniforme do diaconato do culto da tarde para tocar bateria de Sim, noite. gente. Olha o milagre do Senhor. Isso. Baterista, ainda hora com obreiro. Todas essas coisas. Certo, cara.
Sim, mas no começo da trajetória foi o inverso da minha infância. Então, eu não tinha mais minha mãe, meu pai, nenhum amparo. Eu ia sozinha para a igreja, tinha que escolher o culto que eu ia. Eu lembro que tinha muitas vigílias e todas as pessoas iam para as vigílias e eu nunca podia ir. E a Mari, a Rose, todo mundo ia lá na minha casa e falava, por favor, deixa ela ir. E não podia. Mas Deus trabalhou muito em mim nessa época, porque antes eu me apoiava muito, eram muletas, tipo assim, é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, tipo, eu tô indo com eles. Dessa vez não, era eu e eu mesma, eu tinha que ir por mim, eu tinha que orar por eles, eu tinha que lutar por aquilo, e foi nesse tempo que as sementes que eles plantaram floresceram em mim, né? Todo o tempo que minha mãe orou por mim quando eu era criança, que ela insistia para que eu ia com ela, isso não foi em vão, né? E talvez você aí, pai, mãe, ou não sei por quem você está orando hoje, por quem você espera que encontre Jesus, mas não desista de lançar sementes. Pode ser que hoje não floresça, mas vai chegar um dia, não importa onde ela esteja, porque eu não estava dentro da igreja quando Jesus falou comigo, eu estava numa sala de uma casa assistindo televisão. E Jesus me chamou e nesse momento tudo aquilo que eu recebi antes tomou forma e outra proporção. E foi até engraçado, porque assim, quando eu voltei para a mesma igreja, estavam as mesmas pessoas, mas era tudo diferente. Era tudo diferente. A forma como eu enxergava, a forma como cada coisa acontecia, não era igual. Não era igual, sabe? No momento que eu vi que Jesus me chamava, nada mais era igual. Eu era a mesma pessoa ainda, mas a lente era diferente, sabe? A forma como eu enxergava as coisas, tudo mudou, tudo tomou outra proporção. E isso não foi uma coisa que só naquele dia, né? Continuamente, Jesus continua fazendo isso, que é essa expansão de mente, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais coisas mudam dentro de nós e nós descobrimos mais sobre Ele, sobre o reino dele, sobre os princípios dele. Já faz um tempo, tipo, hoje eu tenho 21 anos, nessa época eu tinha 12, 13 anos. Já tem muito tempo. Mas eu continuo descobrindo coisas novas a respeito de Jesus, né? Eu acho que é um processo de conversão. Às vezes você pensa, não, hoje eu me converti hoje, então no dia seguinte eu já sou completo, tenho tudo que eu preciso. E não, essa questão da jornada vai te acrescentando coisas e vai mudando coisas em você, né? Até chegar ao estado perfeito, né? Que nós vamos encontrar a Jesus e Ele nos encontrar. Mas isso também é algo que eu amo muito, porque essa continuidade de você continuar a conhecer Jesus e não se esgota, né? Não se esgota isso, e você continua a mudar e vendo coisas que mesmo muitos anos de convertido, você descobre algo novo, algo que precisa ser trabalhado dentro de você, algo novo sobre Jesus, sobre algo que Ele gosta, sobre uma forma melhor de fazer coisas que você já faz. Então isso sempre me surpreende, sempre me alegra, nessa caminhada com Jesus, todas essas coisas novas que vão sendo acrescentadas sobre você. Isso se cumpre muito na palavra, né? Eu sempre comento com a Mariane que é 300 anos de igreja, e aí você vê aquela passagem que você já leu, Sim. 299 anos que você está na igreja, e aí você tem a percepção diferente. Como é possível você ver a mesma palavra durante muitos anos, e Deus te mostrar de um jeito diferente? É inesgotável. Sim. E parece que nesse tempo, assim, né, nós estamos mais sensíveis. Eu não sei se nós estamos mais sensíveis ou Deus, os tempos estão realmente se estreitando e Deus tem apressado em revelar coisas a nós. Assim, coisas que já estavam mesmo, já estava lá, escrito, igual a percepção de reino, né? A gente sempre fala sobre isso. Assim, a gente achava que o reino de Deus era o céu. Aí depois fala, não, o reino de Deus é aqui, agora, já está acontecendo, e a gente faz parte. E a gente achava, não, eu preciso me converter, eu preciso me batizar, porque eu vou para o céu. Mas não, o céu está vindo. Né? Então, aí a gente fala, caramba, mas isso desde quando? Desde sempre. Mas a gente não sabia disso. Eu falo, fui enganado, fui tapeado. Aqui nessa terra? Como assim? Não, aqui é do diabo, viu? Não, Jaz do maligno. Aqui jaz do maligno, quem disse que é o reino? Mas aí, quando a gente começa, fala, não, cara, isso sempre esteve aqui mesmo. Então, a gente percebendo outras coisas, né? Mas o que eu queria falar agora é que assim, existe uma falsa, um falso conhecimento que a gente propaga muitas vezes, que é essa questão tipo assim, de quem nasceu na igreja é mais fácil para essa pessoa que nasceu na igreja, que tem lá o pai e mãe cristão, é mais fácil do que para quem está chegando depois. Eu acho que isso
acho que o que a gente ouviu aqui é mesmo uma mentira. É igual, tipo, o sapinho, né? Quando você coloca ele na água e você vai esquentando aos poucos, cara, ele não percebe. Daqui a pouco ele morreu ali e nem percebeu o que foi que aconteceu com ele. Né? Cozinhou e não sabe o que aconteceu. Acho que é a mesma coisa, né? Às vezes, para a pessoa que cresceu na igreja, às vezes, se ela não... É mais difícil para ela ter o entendimento, às vezes, da conversão, quando isso não acontece gradativamente, né? Porque acontece, existem muitos casos de crianças, de pessoas que cresceram, tipo, não, eu já conheci Jesus com meu pai, com a minha mãe, amei Jesus, vivi com ele, nossa, não sei o que é viver sem ele. Mas também existem esses casos, né? Do que, tipo, não, eu fazia, mas não era tocado, né? E aí, para quem chega depois, às vezes, eu cheguei depois. Eu cheguei, já tinha, né, minha família já vivia totalmente fora dos padrões assim do cristianismo, a respeito da fé. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim de que todas as religiões levam a Deus. Então, tipo, vai ali no terreiro, vai ali vai ali na igreja católica, vai ali na oração, vai ali que a mulher vai benzer. Então, todos os caminhos levavam a Deus, mas assim, sempre teve esse desejo de agradar a Deus, mas nunca conseguiu caminhar com ele. Com isso, a nossa família era muito, muito, muito deturpada no sentido da fé, que, tipo, é muito, muito difícil. Então, quando eu conheci Jesus, foi esse choque de realidade. Mas a conversão foi muito rápida, assim, nesse negócio de tipo, não é isso, nada disso que eu estou vivendo, então, beleza. Mudei a chave, né? Vou lá, mudei a chave e consegui viver a conversão. Acho que é uma mentira, né? Esse negócio de que para quem está começando, para quem nasceu é mais fácil e para quem chegou agora é mais difícil. Né? Eu acho que isso... A partir do momento que você virou a chave, você começou a viver a conversão. Sim. E aí vai construindo... eu vou até contar um testemunho em relação a isso, porque... não, eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci. Sem testemunho. Acontece. Eu esqueci. Meu... Não quer falar, né, Gabi? não quer falar mais. Depois dos intervalos, nós voltamos com esse testemunho. No próximo podcast ele vai lembrar, ele vai voltar aqui. Quando chegarmos a 1000 likes, você vai escutar esse testemunho. Meu, é bem isso. Fechou aqui. Sim. Então, acho que a gente já pode partir para as nossas considerações finais, né? Os nossos últimos comentários sobre isso, vou dar a oportunidade dos convidados falarem as suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Muito gostoso, gostei de participar, gostei do formato, né? Nunca tinha participado de um podcast, assim. Gostei do formato e que realmente assim o propósito, né, desse podcast ele venha a ser concluído, venha realmente acontecer. Muito obrigada pela conversa, as risadas e é isso, amados. Viver em Cristo Jesus nem sempre é um mar de rosas, mas os dias difíceis eles serão recompensados pelos dias de glória em Deus, assim. Então, a sua conversão, se você ainda não é convertido, ou se você ainda não teve experiência, se você não está entendendo nada do que nós estamos falando aqui, eu quero pedir para Deus, para que Ele entre no seu coração, não seja pelo que nós estamos falando, mas sim pelo verdadeiro amor dele, sim pelo verdadeiro entendimento que Ele quer trazer sobre a sua vida, que vire a chavinha mesmo, e que todos os dias nós, né, possamos crescer com Ele. É um processo, todos os dias nós estamos aprendendo. A palavra de Deus ela é inesgotável. A palavra de Deus, ela todo dia você começa a ler, você começa... Eu mesmo viajo, eu choro, eu dou risada. Sim. Nossa, eu fico maluca, assim. E que esse podcast, não só esse, mas eu sei que tem outros também, né, que foi falado sobre avivamento, tem outros temas também, que você possa fazer uma maratona, é assim que fala, né, galera? Sim. Você possa fazer uma maratona aí de podcast, que o Senhor venha mesmo transformar a sua mentalidade, a nossa mentalidade todos os dias, amém? E se você ainda não conhece Jesus, manda aí, eu quero conhecer esse Jesus. Isadora foi assim, foi uma palavra lá do Maranata. Talvez para vocês também seja, é muito singular como Deus vai falar, então fique atento aos sinais.
Glória a Deus. Fica atento ao farol aí que tá brilhando na sua... para você. Pegou essa? Glória a Deus. Lembrei do testemunho. Só pra gente não encerrar sem Nem tinha esquecido. pra você. Porque a Rose tinha acabado de dizer sobre o contexto, sobre nem sempre você está num contexto de berço evangélico é mais fácil, ou se você nunca ouviu falar sobre essas coisas que a gente disse aqui, não quer dizer que seja mais difícil. Uma vez a gente estava num evento de jovens e aí os jovens eles estavam falando sobre como era a própria vida deles, né? Era um momento de eles, se eles quisessem externar aquilo que tinha impactado a vida deles negativamente, algo que os afastava de Deus ou que trazia insegurança, e todos eles falando muitas coisas assim traumáticas mesmo. Olha, gente que passou por todo tipo de abuso, de violência, gente que passou muita fome, gente que passou muita dificuldade, gente que não conheceu os pais e tal. E coisas muito pesadas mesmo. E aí chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu falei, olha, eu só tenho que agradecer a Deus, sabe, pela misericórdia dele. Porque eu não tive nenhum desses problemas. Eu, graças a Deus, e eu sei que não é a realidade, na verdade é a realidade de pouquíssimos. Cara, eu cresci com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, já passamos momentos muito difíceis, assim, o pai e a mãe deixam de comer para os filhos comerem. Mas, cara, nunca faltou. A gente sempre viveu em harmonia, com muito respeito. Eu nunca tive, assim... A gente levava umas surrinhas de vez em quando, né? Era eu e mais 4 e tal, então, né? Bota ordem. Eu corria bastante, né? Mas uma hora eu cansava, então minha mãe alcançava e tal. Só que essas coisas, sabe? Eu nunca sofri assim uma violência, nunca tive nenhum tipo de trauma como esse. E ao mesmo tempo eu precisei ainda converter muita parte da minha vida para poder encontrar com esse Jesus e entender que eu podia ter um porto seguro, que eu podia ter um amigo, que eu podia ter um mentor, que eu podia ter um caminho diferente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que hoje o que a gente veio trazer de mensagem aqui é que, cara, você não estando na igreja, você estando na igreja, você conhecendo, você não conhecendo, o que importa é que Jesus quer a tua vida. O que importa é que Jesus quer você. E Ele não quer você de qualquer jeito. Ele quer você como um amigo verdadeiro. Ele quer você como um filho verdadeiro. Ele quer você como alguém que pode contar. E aí, você estando na igreja há muito tempo, ou nunca estando na igreja na sua vida, cara... Faça com que o a partir de agora seja totalmente novo para você. Que essa é a grande graça que Deus dispõe para a gente. Ele sempre vai estar disponível. Ele sempre vai estar disponível. Então, eu quero convidar você, se você quiser e às vezes não souber, se sentir inseguro de falar assim, olha, a partir de hoje minha vida vai ser diferente, começa com uma mensagem aqui nesse vídeo. Escreve no comentário. Olha, eu vou escrever um comentário aqui e eu quero receber o contato de alguém para saber que Deus está querendo falar comigo. Top. E isso é um primeiro passo. E está na tua mão. Está aí no teu celular, no teu computador. Está ao alcance do teu teclado. Se isso não for um convite muito claro de Deus para você, eu não sei o que é. Meu irmão, se eu fosse você, começava a digitar agora aí. E aí, é com essa mensagem que eu queria dar as minhas considerações finais. Olha, não importa de onde você veio, como você veio, como é que você chegou aqui, ou se você nem pretendia ter vindo, chegar a esse vídeo. Importa é que Deus quer você. Deus quer te dar uma vida diferente. Mesmo que a sua já seja muito boa, você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Sim. Sim, sim. Bom, glória a Deus. Se
suas considerações finais? Meu Deus, eu falo mais 5 horas. 5 horas. Não, só para fechar, tipo assim, tempo de igreja não tem nada a ver com conversão, ser uma boa pessoa não tem nada a ver com conversão. Às vezes você está há muito tempo e mesmo assim você nunca viveu isso ou precisa viver. A conversão é algo progressivo, é algo que acontece na nossa vida constantemente, diariamente. O tempo todo a gente está se rendendo, se arrependendo, o tempo todo a gente está se dispondo a mudar. Nós não alcançamos ainda o estado em que nós devemos estar, né? A nossa imagem totalmente transformada, a nossa mente totalmente transformada, isso é progressivo. Ao tempo, conforme nós vamos caminhando com Deus, nós vamos aprendendo isso, né? E a gente precisa quebrar esse paradigma, essa mentalidade nossa que, tipo assim, cara, que é só quando eu estou afundado no pecado que eu preciso de arrependimento. Né? Não, a Bíblia vai dizer assim que nós não devemos amar o mundo nem o que há no mundo, né? Então a cobiça da carne, então tipo assim, cara, essa questão dos prazeres sexuais, essa questão daquilo que a gente deseja, que a nossa carne deseja, a questão da cobiça dos olhos, então aquilo que eu olho e eu quero estar naquele lugar a qualquer custo, tipo assim, às vezes não é um cigarro que você está segurando na mão, não é um copo de bebida que você tem, mas às vezes é um coração enganoso, é um coração que é declinado ao pecado, sabe, declinado à soberba, declinado ao orgulho, e são essas coisas que a gente precisa se analisar. Então, assim, receber a graça, a redenção de Deus depende mais de você se analisar, se reconhecer do que de Deus, né? E às vezes a gente quer que as pessoas se reconheçam. Então, tipo assim, eu sou melhor, cara, se comparar eu e ela, eu sou melhor do que ela. Então, ela que se arrependa, eu não. Então, não, cara, você tem que olhar e dizer, entre eu e Jesus, como é que está? Então, tipo, eu estou muito diferente do coração dele, então eu preciso me arrepender. Comparar a nossa vida com o outro e achar que a gente está num nível superior e que a gente não precisa de algo, é fácil, porque todos nós somos pecadores. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê o quanto a gente precisa de arrependimento e de redenção. Então, que o seu olhar esteja fixado em Jesus e que Ele te mostre a sua necessidade real de mudança, não nas pessoas, sabe? Que você olhe para as pessoas para você ajudá-las a seguir, mas não para mensurar caráter, não para se comparar com relação à transformação. Esse é Cristo, esse é o nosso alvo. Amém? Então, não olhe, tipo assim, eu vou me converter, mas para ficar igual fulano, para fazer isso. Não. Olhe para Jesus, é por Ele morreu na cruz por nós. Então, Ele é o nosso maior motivo de arrependimento e de transformação. Amém? Então, essas são as minhas considerações finais, senhoras, senhores. Eu tenho 2 pontos para finalizar, que lembrar do nosso testemunho de conversão é muito gratificante. Porque você lembra, tipo assim, como era antes, o que Jesus fez, como foi a caminhada até aqui. Então, isso gera muita gratidão no nosso coração. Foi muito prazeroso lembrar de momentos como esse. E também a questão de que testemunhos, eles geram uma atmosfera profética para que isso aconteça novamente. Então, que você pegue isso. Você ouviu bem uns 5 ou 6 testemunhos aqui sobre diferentes histórias, e talvez você esteja na expectativa a respeito de corações na sua família que ainda precisam ser convertidos, pessoas ao seu redor. Então, que isso renove a esperança do seu coração a respeito disso. São histórias tão diferentes, maneiras tão diferentes que Jesus atuou. Então, não perca as esperanças, mas continue firme nisso, continue acreditando plenamente nessa verdade, porque não importa onde a pessoa esteja, não importa onde você esteja, Jesus vai te encontrar. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, nenhum lugar é muito longe para Jesus. Nenhum lugar é muito longe para Jesus. E é isso, então eu quero agradecer aos convidados dessa noite. Gente, foi muito bom, foi muito gostosa essa conversa. Muito obrigada, querida apresentadora. Muito obrigada, foi uma honra, senhora. Sim, então, nós encerramos o podcast dessa noite. Espero que isso tenha sido tão bom e proveitoso para você quanto foi para a gente, porque para a gente também foi muito bom conversar sobre tudo isso. Eu te convido a ver todos os nossos podcasts que vão estar aí no YouTube, nas nossas redes sociais. Deixe o seu like, comente no vídeo. E muito obrigada por você estar aqui conosco por todo esse tempo. A intérprete de Libras. Sim, muito obrigada. E não se esqueça, que a gente sempre lembra, eu vejo uma grande luz. E você...